Boa noite para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Estou aqui no caminho da espiritualidade. Agradeço a casa na pessoa que me atendeu pelo convite. É um prazer retornar a essa comunhão. É sempre um motivo de muita alegria poder participar da divulgação do conhecimento do Espírito e do Evangelho de Jesus. Como algumas pessoas já viram no Facebook, hoje nós vamos conversar sobre a lição 14, intitulada Em Ti Mesmo, que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Nessa lição, Emmanuel começa transcrevendo uma frase atribuída ao apóstolo Paulo, endereçada aos Romanos, em 14:22, onde diz assim: tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Emmanuel deseja apresentar nesse estudo a importância da fé em nós mesmos e da fé em Deus, rumo às nossas conquistas da eternidade. Um passo importante que precisamos dar no estudo é entender o que é fé. Sabemos que as palavras possuem vários sentidos e significados. E com a palavra fé não é diferente. Em algumas interpretações vão dizer que fé é acreditar cegamente, mesmo sem razão ou provas para o crer. Mas como a nossa fé é raciocinada, vamos utilizar no estudo de hoje o conceito de que fé é acreditar e confiar em alguém ou alguma coisa, mas cientes de que a fé não se limita em apenas acreditar, ela se manifesta através de um conjunto de crenças, de propósitos, que geram motivação, esperança, energia, confiança, entrega e dedicação rumo aos nossos objetivos. Sendo assim, precisamos compreender que a fé tem um tempero, não se limita em apenas acreditar. Ela fala de uma comunhão, de uma fidelidade. Sendo assim, através da fé, podemos conquistar os nossos objetivos materiais e, ao mesmo tempo, ela também está relacionada com as nossas conquistas espirituais. Tendo ciência, conforme lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, mensagem dada por um espírito amigo, de que essa fé ela pode ser humana e divina. Ela é humana quando empregamos as nossas forças e esforços rumo às nossas conquistas materiais, mundanas, relacionadas com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com os nossos hábitos e costumes. E essa fé é divina quando empregamos nossas forças e esforços rumo às conquistas relacionadas ao espírito, ao desenvolvimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a busca da nossa espiritualização, a prática da bondade, tudo aquilo que está relacionado com o nosso lado espiritual. Sendo assim, a fé não é um patrimônio dos religiosos, mas sim uma capacidade humana. Então ela existe no crente e também no incrédulo, no ateu, no cético. O cientista que não acredita em Deus é movido pela fé no conhecimento científico, que o motiva através dos seus estudos
experimentos em busca de novas descobertas. É uma pena que hoje a ciência está brigada com a religião, porque na verdade são conhecimentos irmãos e complementares, faces diferentes da mesma moeda. Porque a ciência traz a razão para o conhecimento religioso, impedindo a manifestação da fé cega, que às vezes gera mais problemas do que soluções. E a missão da religião é de trazer moralidade ao conhecimento científico, para que ele seja exercido dentro dos padrões de ética e de cidadania. A doutrina espírita, ela tem várias missões no coração do homem e na sociedade. E uma das suas missões na sociedade é servir de ponte entre a ciência e a religião, reunificando esses dois conhecimentos que foram dados por Deus e para a harmonia da sociedade precisam caminhar juntos. Sendo assim, compreendemos que existem várias manifestações de fé, e na lição de hoje podemos discutir e refletir sobre 3 tipos: a fé em Deus, a fé nos outros e a fé em nós mesmos. A fé em Deus diz que somos regidos por uma força maior que nos ama, que deseja a nossa felicidade, em quem sempre poderemos confiar. A fé nos outros, porque afinal de contas ninguém vive só na sociedade. Emmanuel vai dizer que é impossível vivermos na Terra sem a confiança naquelas pessoas que fazem parte dos nossos círculos mais próximos. As diferentes profissões na sociedade se complementam, se ajudam. A vida em sociedade é uma solidariedade, um ajuda o outro, e Deus, no conjunto, rege todo mundo ajudando o homem através do homem. Emmanuel vai dizer na lição que Deus não dispensa a ajuda dos filhos. Sendo assim, quando decidimos ajudar as outras pessoas, nos tornamos mensageiros de Deus na Terra, e Deus começa a agir através das nossas obras. E dessa forma, nós conseguimos compreender de que forma Deus ajuda o homem, sempre através do próprio homem. Dessa forma, nós conseguimos refletir e entender, subindo um degrau a mais, de que forma a espiritualidade age em nossas vidas. Agora é fundamental refletirmos sobre a lição de Emmanuel, quando ele nos apresenta a necessidade da fé em nós mesmos para atingirmos os nossos objetivos. Muitas vezes, depositamos a nossa fé e a nossa confiança nas outras pessoas, em suas capacidades de realização, e subestimamos os nossos potenciais. É bem natural, durante as comparações que fazemos, ao observar aquelas pessoas que já fizeram algumas conquistas materiais e espirituais, nos acharmos aquém, cabisbaixos, às vezes incapazes de fazer ou ter as mesmas realizações. Isso porque nós não conseguimos compreender que nós temos o mesmo potencial, porque Deus, em sua justiça, criou todos os espíritos com as mesmas potencialidades. O que vai diferenciar é de que forma empregamos o nosso tempo, os nossos esforços e dedicações. Aquelas pessoas que admiramos também tiveram as suas histórias de conquistas, e não foi de uma hora para outra. Porque Deus, em sua justiça, exige o esforço próprio de todos os seus filhos em busca de suas realizações. E por que ele procede assim? Porque
e é através do esforço e da dedicação que conseguimos evoluir. Sendo assim, vivemos em um mundo onde viveram ou vivem pessoas fantásticas e maravilhosas, as quais inspiram a nossa fé. Mas Emmanuel vai dizer que a fé do outro não pode excluir a fé em nós mesmos. Observamos algumas pessoas dizerem: eu tenho tanta fé em Deus, mas por que eu não consigo realizar nada? Existem várias respostas para essa pergunta. E uma dessas respostas está relacionada com o nosso estudo de hoje. Ter fé em Deus é um lado da moeda. O outro lado da moeda é termos fé em nós mesmos. Se temos fé em Deus, mas não temos fé em nós mesmos, seremos aquele cristão que pede muito e faz pouco. E como consequência, nada acontece. Jesus teve a oportunidade de dizer: pede e obtereis, busca e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Quando ele disse pede e obtereis, estabeleceu a necessidade da fé em Deus, união da criatura com o Criador, através dos laços da oração, da fidelidade, da comunhão, da obediência às suas leis e aos seus mandamentos, confiança no seu amor, em sua justiça, em sua bondade, em sua proteção. Quando ele disse busca e achareis, estabeleceu a necessidade da fé em nós mesmos, porque buscar é verbo, e todo verbo na frase indicação. Precisamos nos movimentar, trabalhar, aprender a recomeçar, modificar, para um dia conquistar. Porque aquele que busca, um dia vai encontrar. Para quando batermos na porta, ela se abrir, atingirmos os nossos objetivos, sejam eles materiais ou espirituais. Essas reflexões nos trazem um insight, uma compreensão, em sabermos qual é o nosso papel em nossas conquistas. Precisamos fazer a nossa parte, nos ajudando, o céu nos ajudará. Conforme lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, com a fé em Deus, nos fortalecemos, mas com a fé em nós mesmos, nos movimentamos. A fé em nós mesmos precisa de ação, decisão, atitude, iniciativa. Jesus, quando caminhava pela multidão, foi tocado por uma mulher que sofria de hemorragia, que ao tocar nele, ficou curado. Ao perceber isso, ele olha para trás e pergunta: quem me tocou? E como ninguém respondeu, os apóstolos mediaram: Senhor, a multidão está ao nosso redor, todos nos encostam. Paulo pergunta quem te tocou, mas Jesus insistiu: quem me tocou, pois de mim saiu virtude? E a mulher com medo, porque Jesus era uma pessoa poderosa, tudo que ele falava acontecia. Ele segurou uma figueira e disse: seca, e ela secou. Ele ergueu suas mãos e a tempestade apaziguou. Então ela se desculpou: Senhor, me perdoe. Há muitos anos sofro de uma doença. Mas ao ver o passado e soubendo das coisas que realizava, acreditava que se te tocasse, ficaria curado. E ao te tocar, obtive a cura.
Para sua surpresa, Jesus disse: vai em paz, a tua fé te curou. Mas se a mulher atormentada se limitasse à experiência da fé e apenas observasse Jesus passar, nada aconteceria. Mas ela tinha a fé que transporta montanhas, rasgou a multidão, mesmo com dor, não conseguiu caminhar, foi rastejando, não conseguindo um contato direto com o Cristo, se contentou em segurar as suas vestes, quando obteve a cura. Às vezes, precisamos apenas segurar as suas vestes, mas se não formos até Ele, nada acontece. Precisamos estar atentos para verificar se a nossa fé não está limitada e reduzida a ser uma crença. Ela precisa ir além e se transformar em realizações. A fé em nós mesmos é muito importante, mas não pode ser confundida com arrogância e prepotência, que são coisas diferentes e opostas. Porque a fé em nós mesmos é uma virtude, é uma qualidade moral. Mas a arrogância e a prepotência são defeitos. A arrogância e a prepotência representam o adoecimento da autoconfiança que não tem fé em Deus. Emmanuel vai dizer: a fé em nós mesmos é fundamental em qualquer realização humana. Mas se ela não estiver conjugada com a fé em Deus, que moraliza o nosso fazer, o nosso buscar, poderemos acabar fazendo e realizando de qualquer forma, às vezes gerando mais problemas do que soluções, porque estamos em reabilitação de erros cometidos no passado. Por isso, se não pautarmos o nosso buscar e o nosso fazer no Evangelho de Cristo, poderemos acabar cometendo os mesmos enganos do passado, que um dia nos fidelizaram e algemaram ao círculo de provas e expiações desse planeta. Sendo assim, como diz Emmanuel, precisamos ter fé em nós mesmos, mas com uma condição: diante de Deus. Ter fé em nós mesmos e, sobretudo, fé em Deus, que rege as nossas vidas. E em que momento precisamos dessa fé? Para atravessarmos os momentos difíceis, os desafios existenciais. Quando estamos reencarnados no planeta Terra, as nossas necessidades se multiplicam, porque se acumulam também as necessidades do corpo físico e da vida em sociedade. Precisamos trabalhar para pagar as nossas contas. E nas preocupações do dia a dia, muitas vezes nos esquecemos de Deus, de que somos um espírito imortal, apenas de passagem por essas experiências humanas. E nesse esquecimento vem o desalento, o cansaço, às vezes a tristeza, a vontade de desistir. Afinal de contas, são tantas lutas, são tantas decepções, são tantas frustrações. Nós sofremos tanto. Às vezes somos humilhados, mas quando faltar a fé em nós mesmos, lembremos da fé em Deus, e Ele nos dará forças para continuarmos. Precisamos então compreender que nós tudo podemos, mas sem a fé em nós mesmos, teremos dificuldade de acertar no caminho. Emmanuel vai dizer que aqueles que esperam nas promessas divinas são os que verdadeiramente guardam a fé. Quais são as promessas divinas
que a doutrina espírita revela para a humanidade e que desperta em nós a fé que remove montanhas. Primeiro, somos espíritos imortais, indestrutíveis. Viveremos por toda a eternidade, a partir do momento da nossa crença. Por que tanta pressa? Por que tanta ansiedade? Por que tanta afobação? Nos atropelando e atropelando as outras pessoas, correndo de um lugar, às vezes, para lugar nenhum. Segundo, viemos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Por que ficar preso às coisas desse mundo? Nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Tantos sofrimentos envolvendo as forças, envolvendo os bens materiais. Será que vale a pena? O que está em jogo da nossa felicidade espiritual? Terceiro, estamos reencarnados na Terra, cumprindo um planejamento educativo espiritual com o objetivo de aprendermos a amar. Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Por que guardar tanto ressentimento? Por que tanta vontade de revidar na mesma moeda? Por que tantas palavras ásperas? Será que não estamos caminhando no sentido oposto daquilo que viemos buscar aqui? Quarto, depois da morte física, voltaremos para a nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual, onde teremos as consequências dos atos que tivemos na Terra. Aqueles que viveram bem, fizeram bem, serão felizes. Aqueles que viveram mal e fizeram mal, terão as consequências aqui da vida. Se tivermos a oportunidade de escolher, e sempre temos, escolhemos sempre fazer o bem. Escolhemos sempre a paz, porque as coisas aqui passam muito rápido. São reflexões necessárias para que a gente possa despertar para a verdadeira fé. A fé em nós mesmos, ela é como um grão de mostarda. Existe uma potencialidade mesmo quando temos pouca fé. E quando conjugamos a fé em nós mesmos com a fé em Deus, podemos fazer coisas maravilhosas. Jesus teve a oportunidade de dizer: se tiverdes fé, podereis fazer o que faço, e muito mais ainda. Mas como fazer o bem? Se convivemos com pessoas difíceis e problemáticas, se temos tantos problemas em nosso dia a dia, nós demonstramos ser melhores convivendo com os piores. Nós demonstramos que conseguimos perdoar convivendo com aqueles que nos magoam. Nós demonstramos a nossa paciência convivendo com aqueles que tiram a nossa paciência. Nós demonstramos que amamos convivendo com aqueles que não conseguem amar ainda. A convivência é difícil e as provações da vida são degraus de uma escada. Se soubermos aproveitar, eles nos elevarão.
São através das dificuldades que temos a oportunidade de exercermos o nosso papel de cristão no mundo e finalmente demonstrarmos que estamos aptos para passarmos de ano, conquistando a nossa redenção espiritual, que aguarda a nossa capacidade de compreensão, de perdão e de amor. Emmanuel diz na lição que Deus pode tudo. Mas a pergunta é: se Deus pode tudo, por que Ele não me dá o que eu quero? A resposta é: porque Deus nos dá o que precisamos. Muitas vezes, o que queremos é diferente daquilo que precisamos. Ou às vezes não recebemos, porque precisamos nos esforçar um pouco mais, porque a declaração da nossa fé não está muito pedir em oração a Deus, mas no muito se esforçar e se dedicar rumo àquilo que desejamos. Infelizmente, às vezes a nossa fé morre em nossos lábios, porque temos preguiça de trabalharmos na realização. Preferimos ficar na zona de conforto e deixarmos tudo na conta de Deus e ficamos aguardando cair do céu. Mas do céu já cai o que precisamos. A chuva e o sol, que fertilizam o solo e permitem a vida física na terra, e com ela a possibilidade da reencarnação, que é uma bondade de Deus, representa a sua misericórdia. Em cada reencarnação nós temos uma nova oportunidade de recomeço. Em cada reencarnação nós temos uma oportunidade de fazer diferente, de corrigir os nossos enganos, os nossos erros. Esperar mais do que isso é exigir demais do Criador. Esperar mais do que isso é negar o nosso potencial e nossa capacidade para resolver os nossos problemas. Se não tivermos fé em nós mesmos, continuaremos passivos e nada acontecerá, porque Deus é educador. Ele espera o nosso esforço na realização para tão somente assim nos ajudar e não tirar o nosso mérito da vitória. Se Deus nos desse o que precisamos, sem esforços e sem méritos, não teria evolução e não valorizaríamos o que recebemos. É através do esforço e da dedicação que progredimos e passamos a valorizar aquilo que recebemos porque foi conquistado. São reflexões necessárias para não nos perdermos no meio do caminho. Na natureza, todos trabalham e Deus ajuda todos. Mas se as abelhas não buscarem o néctar de flor em flor, Deus não dá o mel da colmeia. Se os cervos não migrarem em busca de relva e água, Deus não enche suas barrigas. Se as leoas não se reunirem na alcatéia para poder caçar, Deus não dá o alimento. Deus nos ajuda através das capacidades que nos deu. Ele nutre as abelhas, os cervos e os leões, dando a eles condições de buscarem aquilo que precisam. E quando se esforçam, as coisas acontecem. E isso vale para nós também. Quando falamos em fé, falamos em intensidade, porque a nossa fé pode ser pouco, pode ser muita, pode ser forte, pode ser fraca. Ao longo dos evangelhos, ouvimos Jesus dizer: homens de pouca fé, chamando a atenção dos seus seguidores a viverem conforme suas crenças. E
E temos também exemplos de muita fé, como a fé do centurião. Em Mateus 8, 5 a 10, é dito que quando Jesus entra em Cafarnaum, foi abordado por um centurião e ele disse assim: Senhor, saudações. Eu tenho um servo paralítico em terrível sofrimento. Poderia curar? Jesus foi tomado de compaixão e disse que ele ficaria curado. Me leve até ele. Mas envergonhado, o centurião disse: Senhor, ele está em minha residência, mas sou um pecador. Não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas me diz o que eu preciso falar e ele vai ficar curado. Porque assim como o Senhor, também sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados ao meu comando. A uns digo vão e eles vão. A outros digo vem e eles vêm. Ao meu servo eu digo faz isso e ele faz. E Jesus ficou maravilhado. Se virando para os discípulos disse: em verdade vos digo, nunca vi tamanha fé em Israel. E olhando para o centurião falou: vai e seja conforme a tua fé. Em seguida, o seu servo ficou curado. A pergunta é: somos homens de pouca fé? Ou temos a fé do centurião? Como fortalecer a nossa fé? Vincular a nossa fé às obras? Se eu tenho fé, mas não tenho obras, minha fé é morta, conforme escreveu Paulo em Atos dos Apóstolos. E qual é a obra do cristão? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Essas são as suas obras. E o que estamos pensando, falando e fazendo? Se temos fé, mas não temos obras, seremos como aquele livro, que embora traga grandes conhecimentos, se não tiver aplicação, ficará esquecido na estante, empoeirado, aguardando a visita das traças que o consumirão. O que adianta termos o chamado evangélico? O que adianta ficarmos emocionados com os textos evangélicos? O que adianta sermos tocados pelos exemplos de caridade se não fazemos a mesma coisa? Antes, preferimos ficar abraçados ao homem velho, presos em nossos vícios, defeitos, excessos, paixões. A nossa fé precisa de realizações. Se eu tenho fé, mas não tenho obras, a minha fé dorme, eu preciso despertar. Quantos de nós não estamos dormindo mesmo estando acordados? Quantos de nós não estamos dormindo quando deveríamos estar despertos? Porque a orientação de Jesus é para orarmos e vigiarmos. A nossa fé é fortalecida quando temos decisões, porque indecisão gera facilidade e enfraquece a nossa fé. Faço ou não faço? Acredito ou não acredito? Ajudo ou não ajudo? É tanta indecisão que desistimos e acabamos fazendo outras coisas. Às vezes ficamos presos na racionalidade dos porquês, nos limitando à facilidade enquanto as coisas acontecem ao nosso redor, sem a gente ou apesar da gente. A nossa fé é fortalecida quando essa fé é racional. Porque a fé racional faz abrirmos os olhos e caminharmos. A fé cega nos faz fechar os olhos e poder cair.
Exemplo de fé cega é acreditar que tudo que acontece veio de vidas passadas. Mas, para nossa surpresa, grande parte dos nossos problemas tiveram causas e escolhas da atual existência. Mas, como o objetivo é terapêutico, pouco importa se a causa for do passado ou do presente. O importante é de que forma nos relacionamos com esses problemas. Se esses problemas têm soluções, são provas passageiras, as quais precisamos empregar os nossos esforços para equacionar. Se esses problemas não têm soluções na atual existência, são provas duradouras, as quais precisamos aceitar para vivermos da melhor forma. Se eu não aceito aquilo que eu não posso mudar, vivo em conflitos. Quem tem paz dessa forma é aquela pessoa que quer mudar a outra e ninguém muda ninguém. Se não aceitarmos as pessoas como são, viveremos em conflito. Então precisamos do discernimento, diferenciando aquilo que podemos mudar e aquilo que não podemos mudar. A nossa fé é fortalecida quando aprendemos a recomeçar. O que seria das crianças se desistissem no primeiro toque? Nunca aprenderiam a andar? O progresso e a evolução só visitam aqueles que sabem recomeçar quando não dá certo? Saber recomeçar é uma virtude, mas recomeçar no mesmo erro é um defeito e às vezes burrice. Porque se caímos, precisamos levantar. Se machucou, precisamos curar. Se perdemos, precisamos encontrar. Mas tem coisas que perdemos que precisam continuar perdidas, porque foram livramentos de Deus. É aquela mulher que perdeu a passagem de avião e o avião caiu. Imagina se ela tivesse reencontrado a passagem. É aquela jovem que desmanchou o seu namoro porque foi traída. Foi um livramento de Deus. Imagina se ela tivesse descobrido, depois de ser casada, tivesse filhos. A dor seria maior, os vínculos seriam maiores. Por esse motivo, a necessidade da fé em Deus, que traz explicações de que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, e esse propósito está diretamente relacionado com as experiências que precisamos passar, porque são através delas que iremos evoluir. A nossa fé é fortalecida através do hábito de oração. Quando estivermos tristes, cabisbaixos, desalentados, desacreditados, fechemos os olhos em oração. A oração é a tentativa de vibrarmos na mesma sintonia do Criador e assim estabelecermos uma comunicação. A oração é uma prática meditativa que visa o equilíbrio interior. Quando oramos, elevamos o nosso padrão vibratório e fortalecemos a nossa fé. A nossa fé é como um fogo, uma chama. Se não protegê-lo, ele pode apagar. E existem acontecimentos que podem enfraquecer a nossa fé. Não ter persistências pode enfraquecer a nossa fé. Às vezes, antes de vencermos, precisaremos perder algumas vezes. Nem sempre venceremos de primeira. Por isso a importância da persistência e o cuidado com a formação. Ir com muita sede ao pote pode fazer jorrar no chão, sem antes matarmos a nossa sede. É lógico que a euforia é o
combustível que precisamos para muitas realizações, mas se não soubermos persistir, muitos desistem nas primeiras frustrações. O excesso de autoconfiança na primeira tentativa, se não tivermos persistência, pode virar baixa autoestima se não conseguirmos. Por isso a necessidade da constância. O despreparo pode enfraquecer a nossa fé. Por isso a importância da fé raciocinada. Se quero ser piloto de avião, preciso me qualificar para isso, senão o avião cai. O bom senso diz que precisamos estudar, nos preparar, nos qualificar para um dia sermos coroados com a vitória daquilo que desejamos. Se não tivermos o devido preparo, poderemos tropeçar pela falta de qualificação em algumas tentativas. A falta de autoconhecimento pode enfraquecer a nossa fé. Precisamos saber quem somos, o que podemos e o que queremos. Senão poderemos tropeçar nas críticas e nos julgamentos alheios. Aquele que não sabe o que é, torna-se o resultado daquilo que as pessoas acham dele. Em nossas buscas e realizações, precisamos conhecer quais são as nossas capacidades e o que queremos. Porque o tempo todo dirão que não é possível, que poucos conseguem, que é melhor desistir, que não temos as capacidades necessárias, que fazemos mal feito. É dessa forma que os espíritos obsessores, encarnados ou desencarnados, de forma malsã, com maldade ou com a melhor das intenções, limpam as nossas energias e nos levam às desistências. Em nossas buscas, precisamos estar resolutos e convictos para não sermos confundidos ao longo da caminhada. Sendo assim, Jesus espera por nós. Jesus tem fé em nós. Precisamos também acreditar em nosso potencial, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Que assim seja. Obrigado, Maria. E agora nós entramos na segunda parte da nossa reunião para o nosso momento de passe.